compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida, estamos aqui para mais um vídeo para o programa. Você está vendo o título lá em cima, né? Falando de Bíblia. Muito bem. Esse programa Falando de Bíblia aborda muitos assuntos, né? E nós que estou gravando nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, gravar cerca de 5 vídeos na sequência, né? Então, trazendo também esse quadro, né? Nesse quadro, aqui está uma Bíblia que eu aconselho muito, meus irmãos, a Bíblia do Peregrino para estudos. Ela é muito boa. Para não dizer que a Bíblia do Peregrino seja perfeita, ela tem uma deturpação, uma adulteraçãozinha ela tem em Romanos capítulo 6, versículo 4, que fala submergido. Na morte de Cristo nós fomos submergidos, como fosse submersão, né? Como o batismo fosse por imersão. Então o batismo não é por imersão. Nem no contexto histórico, nem na patologia, nem na Sagrada Escritura aparece batismo por imersão. É farsa, é uma farsa o batismo por imersão. É a farsa protestante. É heresia o batismo por imersão. O batismo é por aspersão. Já desde os relatos veterotestamentários, todos foram batizados. Veja o que diz 1 Coríntios 10. Todos foram batizados em Moisés na nuvem. A nuvem faz o quê? Asperge. O que é asperge? Derrama. Então a água ela é derramada na cabeça daquele que está recebendo, né? Ou seja, por aspersão, não é? Mas também o versículo 19 de Mateus 28 também é muito bom, porque quando Jesus manda a igreja fazer discípulos de todas as nações através do sacramento do batismo, ela vai dizer: ide, batizai e consagrai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a consagração batismal. Então ela é muito interessante. Algumas coisas, e o estudo dela, o rodapé dela, que ela é uma Bíblia de estudo, é 100% bom. 100% bom, garantido. Recomendada pelo padre Paulo Ricardo para estudos, a Bíblia do Peregrino. Foi por causa do padre Paulo Ricardo que eu dei um duro danado, mas consegui, né, finalmente essa tradução dessa Bíblia do Peregrino, muito boa, é uma Bíblia de estudos. Muito bem, minha querida irmã. O programa Falando de Bíblia está trazendo vários vídeos de apologética. E eu quero trazer hoje, dentro da Sagrada Escritura, nesse vídeo, uma apologética de discernimento para mim e para a tua vida. Não é? Eu trouxe um vídeo falando sobre o católico e o protestante que vai para o templo orar. E eu quero dar uma continuação àquele vídeo. Eu não sei se já está no canal quando eu postar isso, não sei. Porque novos vídeos, já estão vários vídeos armazenados, né? Prontos para ir para o canal. Eu não sei se quando esse vídeo aqui for para o canal, se ele já vai estar no canal. Não sei. Mas veja, uma parábola que Jesus deu, muito interessante. Não se preocupe que o texto vai aparecer na tela. Aqui a luz do sol, refletindo aqui na nossa pequena mesa, aqui na nossa cozinha. Mas é bom que haja luz, né? Haja luz. E havendo luz, acaba a escuridão. Meus irmãos, o texto vai aparecer na tela, não se preocupe. Não é? Mateus 13, a partir do versículo 24. Ela é muito semelhante à sua explicação do católico e o protestante que vai para o templo orar. Lá mostra a oração do católico e do protestante. E aqui mostra as obras, não é? As obras do católico e as obras do protestante. É o que você vai acompanhar comigo. Veja o que Jesus falou a respeito dos filhos da serpente. Aqui apresenta as duas descendências. A descendência da Imaculada Conceição, a nova Virgem, Gênesis 3,15, a nova mulher que pisa a cabeça da serpente, são os filhos da Virgem Maria, e a parte apresenta, não é,
os filhos da serpente. Vamos ao texto? Texto na tela, diretor. Jesus 13, 24 de Mateus. Veja aí. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Corta para mim aqui, diretor. Veja só, meus irmãos. O reino dos céus é comparado a um homem. Apesar de que no versículo 35 em diante vai estar a explicação dessa parábola, mas essa parábola, Jesus dá a explicação no seu tempo. 2000 anos depois, essa parábola está atuante, trazendo ela para os nossos dias. Ela está atuante em nossos dias. De que maneira, irmão Fábio? Muito bem, vamos lá. Jesus disse que o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a semente em seu campo. Muito bem, este homem é Jesus. A semente é a palavra, é o evangelho. Não é? O evangelho de vida eterna. Que Jesus semeou, que Jesus implantou na sua igreja, que Jesus colocou na sua igreja. E uma dessas sementes que Jesus semeou foi a Eucaristia, sua carne e seu sangue, na sinagoga de Cafarnaum, capítulo 6 de João, não é? Do versículo 22 em diante. Então Jesus está preparando a sua igreja para receber o novo sacrifício. Sacrifício de sua carne e seu sangue. Sacrifício da carne e sangue de um Deus. Não é? De uma aliança perfeita. Para as heresias é imperfeita. Imperfeita, diz o escritor da Epístola aos Hebreus, que foi aquela judaica, que era através de sangue de animais. Agora é através do sangue de um Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 4 e versículo 9. E quando você vê o versículo 19, vamos entrar no santuário em virtude do sangue de Cristo, o santuário eterno, a eternidade, a salvação. O versículo 20 diz: o véu nos abriu através de seu corpo, então, através de sua carne. Então o véu, que véu era esse? Que fechava, que impedia das pessoas, antes do sacrifício de Cristo, entrar na eternidade. Agora nós podemos entrar através da carne e do sangue de Cristo, do sacrifício da carne e do sangue de um Deus. É alimento de vida eterna, que come dessa carne e bebe desse sangue de Jesus, que é o meu sangue e minha carne, tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia, João 6,54. Então, meus irmãos, veja, Jesus disse que o reino dos céus, veja, nós estamos trazendo essa palavra nos termos teológicos, não é? O próprio Jesus deu uma aula de teologia aqui, dando a explicação dessa parábola. Veja só, Jesus explica, pega algo no literal, fala no literal, e em sua explicação pega o literal, transformando teologicamente. Para nós, o olhar teológico bíblico, na visão do próprio Jesus, quando dá a explicação. Muito bem. Vejam só, meus irmãos. Então, Jesus semeia a palavra do reino. É uma escrita? Não, é o que está saindo da boca dele. É o que está saindo da boca dele. O que é essa palavra que Jesus está falando? Então, essa palavra, veja, a semente é a palavra. Quem é o homem? Jesus. Quem é a semente? É o que Jesus está falando, anunciando. Jesus está doutrinando sua igreja e os seus seguidores. Não é? Os membros dessa igreja. Muito bem. Então, é a palavra oral. Não é a escrita, é a oral. Os protestantes dizem que a escrita adulterando isso aqui. Aonde era que estava escrito o Novo Testamento quando Jesus estava falando aqui? Nessa parábola, aonde era que estava? Em nenhum lugar. E Jesus não estava referindo-se aqui ao Antigo Testamento, ao Atorá, ao Atanak. Não. Está referindo à palavra daquele momento oral que está saindo de sua boca. Então, a palavra verdadeira que Jesus está falando, dizendo, é a oral, é a semente do reino. Muito bem. Põe na tela, diretor, para nós irmos para o versículo 25. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Muito bem. Corte para mim aqui. Vejam só. Ainda no versículo 24, fala no campo, que eu esqueci de explicar. O campo é o mundo. Muito bem. Então, no versículo 25 fala que quando os homens repousavam, veio o seu inimigo, não é? Quem é o inimigo? Satanás, o diabo, o capeta, o chifronildo,
o encardido, como dizia Padre Léo, Santo Padre Léo. Vejam só. Ele veio, o inimigo, e ele semeou o quê? Semeou o joio no meio do trigo e partiu. Vamos sempre aqui mostrar pelo olhar teológico. Meus queridos amados irmãos, prezados amigos, irmãos e irmãs que seguem esse apostolado inscrito nesse canal, se inscreva e indique. Tá fazendo bem para a sua vida? Convido mais um a se inscrever. Irmão Fábio, alguém me disse um dia, não posso pagar por esses teus vídeos que eles fizeram na minha vida. Você não pode pagar, mas pode indicar. Compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais, pedindo que as pessoas se inscrevam para nos ajudar. Porque o YouTube exige inscritos. Não é? Muito bem. Então veja, meu querido irmão, veio o diabo e semeou a semente dele no meio do trigo. Nós vemos o que ele fez com Eva no capítulo 3 de Gênesis. Semeando a sua má semente, semente pecaminosa. Ali está os filhos da serpente. Então veio o diabo e levantou as heresias no meio do trigo. O que foi que São Paulo disse no capítulo 20, versículo 29 de Atos dos Apóstolos? Sei que depois da minha partida surgirão dentre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, mesmo dentre vós. Veja o que diz São Paulo. Isso é sério, amados irmãos e irmãs. Então nós estamos vendo aqui que veio o inimigo sabendo que Jesus, quando fundou sua igreja, disse: as portas do inferno não podem destruí-la. O que foi que ele fez? Semearei a minha. Já que o Filho de Deus veio e o ódio de Satanás com Deus foi porque ele não queria que Deus fizesse os seres humanos, queria que fizesse uma legião angélica. Os anjos tivessem mandado Jesus não em carne, mas como um anjo. Então esse é o ódio do inferno contra Deus. Porque nós assumimos, Deus fez sua imagem, somos imagem e semelhança da Trindade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança dele. Então a inveja de Satanás é essa, o ódio do capeta por causa disso. Então veio o diabo e lançou o joio no meio do trigo. Quem é o trigo aqui, irmão Fábio? O trigo são os filhos do reino. O próprio Jesus vai explicar. Quem é o trigo? Os filhos do reino. Quem é o joio? Os filhos do maligno. Quem é o trigo? Os filhos da Imaculada, a descendência da mulher. Quem são o joio? A descendência da serpente, os filhos do diabo. Todas as heresias, toda fé contrária à fé legítima, a original, é fé semeada, criada pelo inimigo. E aí vejam o joio que cresce, o joio que imita o trigo. Uma carapaça religiosa, não é? Então nós vemos, aqui nós estamos desenrolando pelo olhar teológico. Nós vimos na parábola do católico e o protestante que vai para o templo orar. E aqui nós estamos vendo católico e protestante junto. A descendência, os filhos de Nossa Senhora e os filhos da serpente. Essa que é a realidade. Então veja, semeou o joio no meio do trigo, no meio. No campo, o campo é o mundo, nesse mundo está o quê? Está o joio dizendo que é cristão, o joio dizendo que são cristãos, que são os verdadeiros, que já estão salvos, como nós vimos na parábola, não é? Do fariseu e publicano. Henrique Lázaro, eu falei, errei, né? Do publicano e do fariseu, que é o católico, o publicano é o católico e o fariseu é o protestante. Então tá óbvio, tá claro para nós, não é? Tá nítido até demais para nós. Vejam só. Versículo 26, põe na tela, diretor. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Volta para mim, diretor.
Vejam só. Versículo 26 é claro demais. O trigo cresceu e deu fruto. Veja, a parte A diz que o trigo cresceu e deu fruto. Veja o que Jesus profetizou com a sua igreja. Quando Jesus diz o trigo cresceu, perdão, Jesus está falando na universalidade. O termo católica significa universalidade. Então Jesus está sendo católico aqui mais uma vez, falando na universalidade. Ou seja, quando ele afirma que o trigo cresceu, quer dizer que a fé de sua igreja, que ele semeou, abrangiu mundialmente a universalidade, né? Paulo também disse isso, Santo Inácio também disse isso, tanto no escrito, na tradição escrita, como na tradição oral. Santo Inácio dizendo católica, para designar a universalidade, escrevendo as Miniota no primeiro século. Também São Paulo, na carta aos Romanos 1:8, vossa fé será proclamada mundialmente, ou seja, declarando a universalidade da fé da igreja que está em Roma, a igreja romana. Muito bem. O trigo cresceu e deu fruto. Fruto de vida eterna. Não é? Veja, o que Jesus semeou, sacramentalmente falando, é frutos. Essa semente, ela foi aguada pela água viva do Espírito, ela germinou, não é? Cresceu, floriu e deu frutos, como ramo na videira. Muito bem. Então nós vemos que o trigo deu fruto, só que o joio não. O joio não dá fruto. Jesus não considera o fruto do joio. Porque até mesmo o joio vai dizer no dia do juízo. E as 3 colunas do joio é profecia, pregação, expulsação de demônios e milagres. Não é? O joio vai tentar se justificar no dia do juízo universal em Mateus 7, do versículo 21 a 23. Ali está o joio. Ali está a semente do joio, a semente do maligno, o joio. Você sabe que o joio ele cresce, ele coloca lindas flores, ele chega a florir, mas não tem fruto. O trigo, ao contrário, também cresce, dá flores e coloca frutos. O joio não. O joio ele é estéril. O joio não pode dar frutos para o reino. Mas, Senhor, pregamos em teu nome. Unicamente em teu nome, só em teu nome. O sola Cristo. Nós pregamos, nós expulsamos demônios em teu nome, só em teu nome, a sola Cristo. Nós fizemos muitos milagres, só em teu nome, a sola Cristo. Vejam, meus irmãos, meia palavra basta para um bom entendedor. Ali não aparecem as 3 colunas do catolicismo. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Santo Magistério. Aparece o quê? As colunas do joio. Pregação de Bíblia, sola Escritura. Aparece a sola Escritura. Pregamos em teu nome, a sola Escritura. Expulsamos demônio em teu nome. Fizemos muitos milagres. É a essência do culto do joio. Lá eu estive, eu sei que é assim. Em mais de 10 doutrinas joiadas do joio. O joio teve no meio do joio. Depois eu fui trasladado para o meio do trigo. Não é? Veja, olha a parte B. Apareceu também o joio. Não diz que o joio também deu fruto. Porque o fruto aqui é para o reino. E o joio não pode dar fruto para o reino. Porque o joio ele é o quê? A missão do joio é condenatória, é falsa, mentirosa. E o maior joio que nós conhecemos de apostasia foi na revolta de Lutero. Né? São os maiores, claro que houve muitos joios no decorrer desses 2000 anos. Não é? O gnosticismo, o pelagianismo e tantas outras pestes negras que a igreja teve que enfrentar com os padres apologistas. Muito bem. Versículo 27. Joga na tela, diretor. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Corta para mim. Veja só. Pode vir para mim. Olha só.
Os servidores do pai de família. Quem são os anjos? Quem é o pai de família? Deus. Quem é a família? A igreja. Os membros. Nós somos a família de Cristo. Os membros da igreja pelo batismo, 1 Coríntios 12, 13, nos tornamos membros da igreja pelo batismo. Nós somos a família do Senhor. Eu, você, do Papa a mim, o menor servidor. Então, veja só. De onde vem, pois, o joio? Joga na tela o versículo 28, diretor. Disse-lhe ele, foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe, queres que vamos e o arranquemos? Versículo 29. Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixa-os 30, deixa-os crescer juntos, até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Muito bem, meu querido Simão. Volta para mim. Então aqui nós estamos vendo, esses 3 últimos versos, ser bem nítido, ser bem claro demais para nós. Os anjos queriam que arrancasse logo o joio. Tirasse logo o joio. Não, pode ser que aconteça de arrancar. Veja que teologia maravilhosa nós tiramos disso aqui, meus irmãos. Por que o pai de família, que Deus, que Jesus, que é Deus, não permitiu os anjos arrancar os filhos da serpente de uma vez para que só tivesse o trigo no mundo, arrancasse logo o mal, heresia, nessas falsas religiões, nessas falsas fé apresentada hoje aí que eu e você conhecemos? Por que Jesus disse, se vocês tirar, pode acontecer de arrancar o trigo? Será que os anjos iam errar e ia pegar alguns santos e lançá-los na condenação? Não. Eles não erram quando tem o direcionamento, quando anda doutrinalmente na direção de Deus. Erra como fez Lucifer, por orgulho. Não é? Então, os anjos que estão na presença do Senhor, que estão na sua classe doutrinária, eles não erram. Eles não erram. Não é? Eles não erram. Muito bem. Então, eles não iam errar, literalmente falando, pegar o trigo misturado com o joio, que são muito parecidos, né? O joio se direciona a Deus muitas das vezes como o trigo. Um exemplo é, olhemos aí para o anglicanismo, né? Tem pessoas que não conhecem, vai lá para o anglicanismo achando que é a igreja católica, porque lá tem Eucaristia, porque lá tem sacramentos. Olha para os veterocatólicos, diz, não, isso é igreja católica. Vai para a igreja católica. Veterocatólico não é católico. São cismáticos. A mesma coisa do protestante, mesmo sinal de Lutero, são protestantes. Veterocatólicos são protestantes. Olha para a igreja católica apostólica brasileira, que não está ligada à Santa Sé e nem tem sucessão apostólica. Olha, isso é uma igreja católica. Então veja que o joio é semelhante ao trigo. Só que o joio não leva para o céu, porque seus sacramentos são falsos. Os frutos do trigo são os sacramentos. Então os sacramentos dessas falsas igrejas não salvam, porque são falsos. Né? São falsos. Igreja Episcopal Carismática. Um colega meu um dia no grupo de oração disse, né, isso fui só juntando para depois, né, não frequentar mais o movimento carismático. Disse assim, olha irmão, eu fui há 3 dias atrás eu fui para a Igreja Episcopal Carismática. Episcopal Carismática. Lá tem bispo, tem padre, tem tudo do jeito da nossa. Hóstia, a mesma consagração. E a minha cunhada pertence a essa igreja. Eu também fui, me chamaram, eu coloquei na fila e comunguei. Eu falei, irmão, deixa eu te dizer, mas não era Jesus. Ele disse, não, o que importa é que eu coloquei na minha cabeça que era Jesus e ponto. Será que só é colocar na tua cabeça que é Jesus? Não. Uma questão é você colocar na sua cabeça, outra coisa é o milagre da transubstanciação não acontecer. Então, meus irmãos, no joio, os sacramentos são falsos.
Os sacramentos só são legítimos no trigo, que veio dos apóstolos, escadinha, que está ligado dos apóstolos com os bispos em união com o Papa, em unidade recíproca com o Papa de Roma. Esses papas falsos que tem lá no Oriente, no Oriente não, né? Estou me referindo ao Papa de Roma. Esse sim é o legítimo sucessor de Pedro. Então todos aqueles que estão separados do Papa de Roma, da Santa Sé, não acontece o milagre da transubstanciação. Então estou comendo apenas um pão que eles acham que é. Eles acham que é carne de Cristo. Mesmo pregando para os seus clientes que é carne de Cristo. Episcopal carismático. Eu falei para ele, meu irmão, não é a questão que você colocou na sua cabeça que é o corpo e o sangue de Cristo. É a questão que o milagre da transubstanciação, como você disse que o bispo lá impôs as mãos dos mandai vosso Espírito Santo para que essas ofertas se mudem. Meu irmão, não acontece esse milagre. Só acontece com sucessão apostólica. Meu amigo, isso deu um nó na cabeça desse cara. Tão grande. O cara não entendeu, foi nada. Disse, tô nem aí. Olha só. Né? Quantos católicos não têm dessa maneira, meus irmãos? Que não tem discernimento, né? Até mesmo entre a mão direita e a esquerda. Entre trigo e joio. Aí vai para o joio, achando que o joio dá os mesmos frutos que o trigo dá. Por ser semelhante ao trigo. O que foi que Jesus disse? Que o trigo está crescendo junto com o joio. Não deixa que eles cresçam juntos. Na colheita, a colheita é o fim do mundo. Mandarei que os anjos arranquem, né? No dia do julgamento universal, na vinda de Cristo, atem feixes para ser lançado no fogo do inferno. Então, que fruto o joio dá? Nada. Porque já estão condenados. É os filhos da serpente. É as heresias. É as doutrinas diabólicas. Não é? Quando nós pegamos na Sagrada Escritura, nós vemos na Sagrada Escritura que existe uma liturgia. Scott Hans encontrou a liturgia no Apocalipse. Eu encontrei a liturgia no capítulo 6 de João, quando eu era protestante. Em Atos capítulo 2, versículo 42. Em Atos capítulo 20, versículo 7, vi que tinha uma liturgia, vi que tinha uma celebração do pão. Desse pão vivo que Jesus fala. Né? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24. Encontrei Paulo organizando a igreja de Corinto na liturgia eucarística. No pão celeste. No pão de vida eterna. Coisa que eu não via nas filhas de Lutero, onde eu estava no meio do joio. Afinal, eu também já fui joio. Sei muito bem. Narrar, e é por isso que estou narrando aqui. Contando os fatos. Não é? Então, nós estamos vendo e sabemos que essas denominações são semelhantes à igreja do trigo, à igreja que produz trigo. Veja, o trigo, algo literal, trigo. O trigo ele é colhido, dali vai passar por uma fábrica para se tornar farinha, que nós chamamos de farinha de trigo. Aqui no Nordeste chama-se massa, né? Mas na realidade é farinha de trigo. E dessa farinha vai ser feito o quê? As hóstias, o pão. Por isso é o trigo. Por isso Jesus chamou de trigo. A igreja do trigo é a igreja católica, do trigo vivo. Nós somos trigos, porque nós produzimos esse trigo. Nós produzimos Jesus, espiritualmente falando. Nós produzimos Jesus nos irmãos. Então nós eucaristizados, Paulo diz, vós sois ázimos, pães ázimos. Então esse trigo é de onde vem o quê? O pão, que vai ser consagrado e se tornar vivo através do milagre da transubstanciação, pão vivo descido do céu, como relata o próprio Cristo em João 6,51. Eu sou o pão vivo, depois da consagração, depois do milagre da transubstanciação. Já não é mais um pão. Agora é o Cristo vivo, total. Carne, sangue, alma e divindade. Então quer dizer, esse é o trigo. Esse é o bom trigo. O joio pode dar trigo? Não, o joio não pode dar trigo. Na realidade, o joio não dá fruto nenhum. Porque o joio é algo condenatório. O joio não serve para nada.
Só serve para condenação, porque o joio já está condenado. Então esse joio é a semente do maligno, que veio e lançou a falsidade, a falcatrua, o anticristianismo em meio aos cristãos. Então o anticristianismo está em meio dos cristãos, envolto, enganando, mentindo, deturpando, com a falsa sola escritura, sola Cristo. Não é? Então tudo isso nós vemos aqui, essa parábola mostra, meus irmãos, as obras dos católicos e as obras dos protestantes. O joio cresceu, mas não deu fruto, porque esse fruto é fruto do trigo. E o fruto do trigo, para nós, teologicamente falando, é a Eucaristia, o fruto do trigo. Quem é o trigo? A igreja. A igreja é o trigo, que vai nos dar, através das mãos dos padres, dos bispos, Jesus presente, vive real no pão consagrado. Para que nós possamos ter, assim, eu e você, vida eterna. Veja a maravilha da teologia bíblica. O recurso da teologia bíblica. E esses dias eu estou trazendo vários vídeos mostrando o que eu não mostrei nesse canal. O olhar teológico das parábolas dos dois povos. É óbvio, meus irmãos, que Jesus vai falar aqui entre o cristianismo e o judaísmo, que depois vai se tornar perseguidor, sobretudo das comunidades paulinas. Né? Que tem que observar o sábado, em Colossenses 2,16, né? Quando eles chegaram na comunidade de Colossas, aperreando ali que tem que ir as observâncias judaicas, que tem que ser herdeiro da promessa de Moisés, se não for filho de Abraão, não terá herança, né? Com Deus. E assim adulteravam, mentiam, deturpavam o caminho da verdade. O que fazem hoje eles, os filhos deles, né? Os joios de hoje, que Deus se inicia com Martim Lutero. Não é? E existiu muitas heresias e acabaram no decorrer da igreja. Foram combatidos pelos padres apologistas da Santa Mãe Igreja. E essa heresia de Lutero já faz 500 anos. É uma heresia, a heresia que mais durou, né? Claro que dizem, né, que ainda existem os gnósticos. Não tem conhecimento. Que ainda existem os gnósticos, né? Mas nós sabemos que o espiritismo lá no Antigo Testamento veio, depois acabou-se, e depois as irmãs Fox dos Estados Unidos deram asas de novo ao espiritismo. Não impede que a coisa tenha acabado e dado asa mais tarde. Protestantismo não, a revolta protestante nasceu com Martim Lutero e ela continua, o trigo se espalha. Então a maior heresia hoje é a protestante. O maior joio hoje é o protestante. Não é? É a protestante. Então, no dia, o joio vai ser separado. No dia do juízo, o joio vai ser separado do trigo. E vai ser lançado no fogo. Certo, meu querido irmão? Então, fica aqui esse vídeo, né? Mostrando para você, dentro da parábola do trigo e do joio, o trigo, a Igreja de Cristo Católica, nós, o joio, os filhos da serpente, protestantismo, nós somos os filhos da Imaculada do trigo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire. Deus abençoe a todos.